é o nosso Deus. Amém, irmãos. Nós já podemos louvar, já podemos ler textos bíblicos e orar. Uma reflexão nesta manhã é sobre o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10 ao verso de número 17. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10 ao verso de número 17. E o tema da nossa fala nesta manhã é uma igreja provada pelo fogo. Eu fiquei até um tanto em dúvida que tema que eu daria a esse texto, que eu poderia dizer uma geração provada pelo fogo, uma igreja provada pelo fogo, uma família provada pelo fogo, um casamento provado pelo fogo. Eu fiquei pensando dentro dessa perspectiva em que tema daria para esta fala nesta manhã. Eu pus igreja, entendendo que igreja tem a ver com essa igreja do Senhor Jesus que milita nos quatro cantos da terra, né? E ao mesmo tempo a gente tem a oportunidade de ver a igreja como um grupo específico, né? Se a gente for olhar a nossa igreja aqui, a igreja do Vale, a gente poderia pensar também igreja, cada um de nós como templo do Espírito Santo. Então dá para a gente fazer várias análises aqui, mas o fato é que o tema da nossa fala tem a ver com esse ser provado pelo fogo. O texto nos chama essa atenção. Quero ler então o texto que diz assim: a responsabilidade dos que ensinam. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas se o mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Está aí o texto da palavra do Senhor. Eu gostaria de frisar o verso de número 12 e 13, que fala: contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Então está aí o texto da palavra do Senhor. Irmãos, é fato que, embora o livro de Apocalipse ele nos revele um tempo difícil nos tempos do fim, nunca nós imaginamos que viveríamos uma realidade tão difícil como a dos nossos dias. Nós sabemos, mas parece que só quando a gente vai viver essa realidade que a gente vai entender a profundidade daquilo que a Bíblia diz. Então a Bíblia sempre está certa, né? Desde dezembro do ano passado, um vírus microscópico, invisível, expôs tanto a fragilidade da humanidade. Milhares de pessoas infectadas, óbitos, parentes sem poder acompanhar o funeral dos seus familiares, pais desempregados, filhos em casa, casais em atrito. E quanto às igrejas, se nós olharmos para as igrejas, alguns redescobriram o culto doméstico, outros não conseguiram mesmo assim realizar o culto doméstico, mas estamos com as nossas igrejas fechadas, os pastores tendo que virar youtuber. Eu nunca pensei na minha vida em virar youtuber,
nós viramos youtuber, né? A maioria dos pastores que puderam ter acesso melhor à tecnologia de fazer um sermão, olhar para uma câmera e filmar a si mesmo, nós viramos youtuber, né? Pregações virtuais e o novo normal vindo desconstruir tudo aquilo que ao longo dos anos foi definido como padrão e como prioridade. O novo normal, uma palavra, uma expressão que eu passei a ouvir a partir do final do ano passado, quando houve essa mudança climática, muita chuva, principalmente aqui em Minas Gerais, e as pessoas que eram responsáveis pela meteorologia começaram a dizer, olha, o novo normal do clima é esse. E essa expressão cunhada em algum tempo, não sei quem é que cunhou essa expressão, passou a fazer uso dela, desse novo normal. Então, hoje nós estamos tendo que nos acostumar com esse novo normal. Então, hoje, começamos a ver o quanto nós estávamos ligados, talvez, num piloto automático, fazendo um monte de coisas, sem avaliar, sem entender, sem nos perguntar por que a gente estava fazendo aquilo, ou por que nós não fazíamos aquilo. Bem, o fato é que temos que fazer a seguinte pergunta para nós mesmos hoje. O que Deus espera de nós nesse tempo de pandemia? Ou o que tem acontecido conosco nesses tempos de pandemia? Paulo, ao escrever a carta à igreja de Corinto, que ele havia plantado quando mais ou menos entre o ano 52, 53, depois ele vai escrever a essa igreja que ele havia plantado uma vez que ele estava em Éfeso. E essa carta à igreja de Corinto tem como propósito corrigir, acertar, orientar vários conteúdos os quais a igreja de Corinto precisava ser tratada, né? A gente vê, por exemplo, já no início da carta, Paulo dizendo assim, olha, eu vejo que alguns de vocês falam, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Ou seja, havia divisões na igreja. No capítulo 5 vai falar de uma relação imprópria, um incesto dentro da igreja, uma relação incestuosa dentro da igreja. Depois ele vai nos apontar problemas de litígio, ou seja, irmãos da fé estavam brigando na justiça comum por conta de dívidas, não conseguiram acertar na igreja, foram para a justiça comum. E Paulo chama a atenção dizendo o seguinte, olha, não há nenhum sábio entre vós que consiga resolver isso. Depois, Paulo vai tratar lá no capítulo 12, o mau uso dos dons, né? Alguns achavam que havia uma superioridade na espiritualidade deles por conta de dons espirituais, e Paulo vai chamar a atenção nisso, por isso que no capítulo 13 ele vai falar da superioridade no amor. E aí eu aprendo com Paulo que em coisas de maior valor nós temos que ter unidade. Em coisas de menor valor, nós temos que ter liberdade, mas em todas as coisas nós temos que ter amor. E a gente está vivendo um tempo em que a política parece que separou muitas pessoas, né? Muitos familiares. Então, esse novo normal veio trazer essas consequências também. E me parece que Paulo está corrigindo várias distorções na igreja de Corinto, que, se a gente for olhar, está muito parecido com o que a gente vive hoje também. E aí a gente aprende o seguinte, que há alguns ensinamentos importantíssimos e algumas conclusões que precisamos ter em cima desse texto. Paulo ele começa a fazer uma descrição no verso 10 falando, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Ou seja, Paulo se vê como aquele que se vê como um construtor, um pedreiro, né? E que vai sedimentar uma casa. E ele diz que ele, como um construtor, ele teve toda a precaução, toda a preocupação para que, de alguma forma, aquilo que ele construísse fosse bem construído e solidificado. Ele diz, olha, eu fui prudente, um prudente construtor. E o que Paulo está construindo? Na verdade, uma vez que o Senhor o chama, né, para a pregação da palavra, para a pregação do Evangelho, onde Paulo tinha uma missão específica de comunicar o Evangelho aos não-judeus,
aos gentios, uma vez que Pedro ficou focado mais com os judeus, Paulo tinha uma missão de anunciar a palavra do Senhor para os não judeus. Mas, de qualquer forma, ele sabia que precisava ter um fundamento, a base, a solidez na proclamação do Evangelho, das boas novas, e por isso ele diz, olha, eu fui um prudente construtor. E ele fala, só que vai vir outro, e outro edifica sobre ele. É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, eu preguei, eu ensinei, e pus a pedra fundamental, a pedra angular. E a pedra angular, a pedra fundamental sobre a qual o Evangelho se estabelece é Cristo. Então Paulo está dizendo assim, eu construí e a base dessa construção é Cristo. Eu sei que depois de mim vão vir outros. Ele diz assim, e outro edifica. Aí ele dá a dica lá no verso 11, dizendo assim, porque ninguém pode lançar outro fundamento. É como se Paulo estivesse tentando nos ensinar o seguinte, olha, a pedra é essa, a base é essa. Você não pode tirar essa pedra e colocar uma outra coisa no lugar e dizer, isto é Evangelho. Nisso ele está advertindo a igreja de Corinto, porque de alguma forma, se a gente pensar, alguns estavam querendo que toda uma dinâmica fosse construída em termos de Paulo, ou de Pedro, Cefas, ou de Apolo, que era um eloquente pregador, ou de Cristo. Então, eles estavam confusos quanto a isso. E Paulo está dizendo, olha, a pedra foi dada, a pedra é Cristo. Então, nós não podemos edificar em torno de outros fundamentos. E ele diz assim, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Cristo. Ele é categórico. O fundamento é Cristo, a pedra é Cristo. Né? A base é Cristo. E aí ele vai usar, a partir do verso de número 12, a expressão contudo, é quase que uma mudança de pensamento, uma mudança de reflexão. Contudo, se alguém edifica sobre outro fundamento, né? Ele está dizendo, ó, contudo, se alguém for tentar construir sobre outro fundamento, perceba, avalie como é que você está construindo. É exatamente essa reflexão que nós temos que ter. Ele diz exatamente isso, que não há outro fundamento. O fundamento que foi posto é Cristo. É Ele, o Senhor. E Paulo chega a dizer em outros momentos das Escrituras, por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 2, verso 3 a 6, quando ele fala assim, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, o qual se deu a si mesmo em preço, em redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então, Paulo, ele está falando aqui, e depois, quando ele vai escrever uma epístola a Timóteo, ele ratifica o argumento dele, que o fundamento posto é Jesus, o fundamento posto é Cristo, o fundamento posto é esse que, depois, na epístola de Pedro, a gente vai entender que ele é a pedra angular, a pedra principal. Então Paulo está dizendo, se alguém for construir em cima de outro fundamento, veja o que você está construindo. Veja o que você está construindo. Fazendo um recorte aqui, como igreja reformada, nós temos solidificado os nossos princípios de doutrina a partir daquilo que a reforma protestante do século XVI entendeu acerca dos 5 solas. Nós buscamos fundamentar aquilo que nós cremos em 5 princípios que a reforma estabeleceu. Só a graça. A salvação ocorre tão somente pela graça sois salvos, isso não vem de vós. Só a graça pode trazer salvação ao pecador. Só a fé que justifica o homem diante de Deus. Só a fé que nos permite ser justificados mediante delitos que nós cometemos contra Deus, e Deus, mediante a sua graça, manifesta sobre nós compaixão, onde ao invés de ser imputado sobre nós a pena, a condenação, nós somos chamados a crer, e essa fé nos justifica diante de Deus, porque Jesus pagou o preço ali na cruz. Só Cristo, tão somente Ele é o mediador, é a nossa salvação, é a redenção, somente por meio de Jesus,
afirmação categórica do próprio Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E somente as Escrituras, que trazem a revelação especial, a qual nós devemos buscar nelas orientação. Só a Escritura é a palavra inerrante de Deus, e somente a Deus devemos tributar toda a honra, glória e louvor. Nós fundamentamos a nossa fé, as nossas convicções sobre isso. E a minha expectativa, e de todo pastor que tem uma consciência correta das Escrituras, deseja que os crentes construam a sua fé exatamente em cima desses pressupostos bíblicos que foram elencados pela Reforma Protestante. E é em cima desses princípios que, sim, podemos consolidar e sedimentar uma igreja que precisa entender a sua vocação, o seu chamado, conforme a palavra do Senhor. Lembremos da palavra de Jesus em Mateus capítulo 5, 13. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Lembremos da palavra que o apóstolo Paulo também disse em Colossenses 1,13, que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E quando Pedro fala: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, se a gente entender isso, nós vamos entender que a nossa vocação como igreja é estarmos fincados no só a graça, só a fé, só Cristo, só as Escrituras, só a glória de Deus, e entendemos essa vocação que Jesus fala: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, que Ele nos tirou das trevas, nos transportou para um reino infinitamente melhor e superior. E Pedro vai dizer: olha, vocês são raça eleita, vocês são nação santa, vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus e têm um propósito de anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O entendimento dessas verdades solidifica a nossa consciência. E aí, irmãos, o entendimento disso aqui é suprapartidário. Está acima de qualquer ideologia humana, porque é a palavra de Deus. São valores e princípios sedimentados em termos da palavra de Deus. E é nesse sentido que, se nós ampliarmos a nossa consciência em torno disso, nós vamos entender a nossa vocação como igreja. Uma igreja que é una, que ela é santa, que ela é católica e que ela é apostólica. É uma igreja única. Todos quantos foram lavados e remidos do sangue precioso do Cordeiro. Ela é santa porque Jesus morreu pelos nossos pecados, já nos santificou para a salvação, e nós estamos lutando dia após dia contra o pecado, até que o Senhor nos chame ou até que Ele volte, e aguardando assim para que essa igreja seja como a noiva, adornada, e desfrute das bodas do Cordeiro. Uma igreja católica que estende fronteiras, vai além da nossa casa, além do nosso bairro, além da nossa cidade, além do nosso estado, além do nosso país, além do nosso continente. Uma igreja que é apostólica, que tem um chamado de envio, de anunciar a palavra do Senhor nos quatro cantos da terra. Então, uma vez sedimentada sobre essa rocha, e observando o que Jesus ensina em Mateus capítulo 7, 24, quando ele fala assim, que o sábio constrói a casa sobre a rocha, mas o insensato constrói a casa sobre areia. Então, entendendo essas coisas, fazendo uma análise de todos esses textos bíblicos, nos faz pensar que a tempestade é o teste para as duas casas, conforme Mateus capítulo 7, 24. A tempestade é o teste para a casa do sábio, e a tempestade é o teste, a prova, para a casa do ímpio. Mas só fica de pé a que foi construída sobre o firme fundamento. Só vai ficar de pé a que foi construída sobre o firme fundamento. Então, é sabido que hoje, lamentavelmente, que há muitos falsos mestres, falsos pastores, falsos apóstolos, e eu diria até falsos crentes. Pseudo-cristós, falsos cristos, pseudo-didascalias, falsos mestres, pseudo-profetês, falsos profetas,
pseudo-apostolês, falsos apóstolos, falsos enviados. E o conteúdo que eles utilizam, se são falsos, na verdade, quem ouvir esses conteúdos e reter esses conteúdos vai estar construindo a casa sobre um fundamento que não é aquele que é correto. E eu fico pensando, nesse momento de pandemia, onde todos nós estamos sendo provados, o texto de Paulo aos Coríntios fala sobre ser provado pelo fogo, a palavra de Jesus, em Mateus capítulo 7, fala que a tempestade vem, né, sobre a casa do ímpio, sobre a casa do justo, sobre o sensato e sobre o insensato. O fato é que tanto fogo quanto tempestade dão a ideia de provação, de ser provado, de passar por um tempo difícil. Eu fico pensando em pessoas que têm construído as suas vidas em torno da teologia da prosperidade. Eu fico pensando em pessoas que têm construído a sua fé sobre algo que foi dito muito na década de 80, a bênção de Toronto. Eu tenho pensado como têm sido essas pessoas que construíram a sua fé em cima de maldição hereditária. Como as pessoas têm construído a sua fé sobre santidade plena, sobre promessas e mais promessas de cura, sobre campanhas que aprisionam verdadeiras armadilhas. Como é que estão pessoas que construíram a sua fé sobre o ritualismo, sobre ativismo religioso? A tempestade veio, o fogo veio. Como é que estão essas pessoas? Pessoas que defendem uma supremacia denominacional. A minha denominação é melhor que a sua. Eu sou melhor que você. Os retetés, os sapateados, a moda gospel, os congressos e mais congressos que nós tínhamos por aí, e todo mundo viajando Brasil afora, mundo afora, em torno de congressos. Gente, como é que está a nossa fé diante desse momento em que estamos sendo provados pelo fogo? Onde é que está isso tudo aqui? Onde estão aqueles que defendem uma ortodoxia, um clericalismo, uma ortodoxia vazia? Tudo isso, irmãos, está sendo provado pelo fogo. E se esses são, ou têm sido, formas de edificar, não tenho dúvidas que tudo isso está sendo provado pelo fogo. O fogo está vindo sobre muita coisa. O que temos usado? Aí é o que Paulo vai trazer como reflexão no verso 12. Olha, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, é prata, são pedras preciosas, madeira ou feno ou palha, manifesta e se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Ou seja, o fogo vai revelar a qualidade do material que eu tenho usado na construção da minha fé. O fogo vai revelar a qualidade do material que nós usamos para sedimentar a nossa vida espiritual e a nossa vida cristã. Se usamos um pragmatismo, uma boa teologia, se a teologia é boa, se ela é ruim, usamos uma interpretação correta das Escrituras ou não, que tipo de material usamos até fevereiro de 2020? Vamos pensar que a coisa começou em Wuhan, em dezembro, na China. Depois houve um primeiro caso aqui no estado de São Paulo, e a epidemia virou uma pandemia, não só mundial, mas nacional. O fato é que o Covid-19 pode ser visto como sendo o fogo que veio para a humanidade toda. O fogo. E nas Escrituras nós podemos entender a presença do fogo de três formas. Primeira delas, o fogo é visto na Epístola de Pedro, capítulo 4, verso 12, quando Pedro diz assim: não estranheis o fogo ardente que veio sobre vós. O fogo, no momento em que Deus permite que o Império Romano venha perseguir os cristãos, para que houvesse uma dispersão, então houve uma diáspora. O fogo como forma de Deus permitir a perseguição. E Pedro está dizendo isso: não estranhem. Segundo, o fogo pode ser entendido como forma de juízo.
Apocalipse, capítulo de número 21, verso 8, diz assim, que o Senhor há de lançar no mar, onde há de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, determinados comportamentos, atitudes, sobretudo de incredulidade e de estado de rebeldia contra o próprio Deus. E o fogo pode ser visto também como uma oportunidade de correção. Apocalipse, capítulo de número 3, verso 18, fala que a correção de Deus é tida como um fogo que refina o ouro. E Jesus diz a uma das igrejas: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Então, fogo de três formas. O fogo pode ser entendido como perseguição, entendido como juízo de Deus, e pode ser entendido como purificação, depuração. Deus está depurando, Deus está trabalhando. E o texto que nós lemos há pouco fala que o dia, uma referência como sendo aquele momento de estarmos sendo expostos diante de Deus para sermos avaliados quem somos. Diz o texto, segundo o apóstolo Paulo, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, você vê que aí o dia está escrito em letra maiúscula na sua Bíblia, o dia a demonstrará. O que a Bíblia quer mostrar para nós, irmãos? Ou nós estamos passando por um tempo de perseguição, e o fogo está vindo, ou nós estamos passando por um tempo de juízo, onde Deus está manifestando a sua ira. O cálice da ira de Deus está se enchendo e Deus está falando com a humanidade como um todo. Veja a fragilidade que vocês estão e o quanto vocês estão longe de mim e o quanto vocês precisam se arrepender para me buscar. E o terceiro, o fogo como uma oportunidade de refinar. Refinar significa Deus tirar as impurezas, que é o que Jesus Cristo fala em Apocalipse capítulo 3, verso 18, quando ele fala: aconselho-te. O conselho que Jesus Cristo dá a uma das igrejas: aconselho-te que de mim compres ouro refinado. O Senhor está aconselhando a uma das igrejas, exatamente por conta disso, a igreja de Laodiceia, Laos, povo, aquela igreja que tinha um governo do povo e que tinha posto Jesus para fora. E a essa igreja, o Senhor Jesus diz assim: você não é fria, mas você não é quente, e eu estou aconselhando que você compre de mim ouro refinado. A gente sabe que comprar de Deus é mediante a graça, e esse comprar de Deus é um exercício da nossa fé, crer que o Senhor tem poder para nos perdoar e nos tratar com compaixão. Fica a nossa avaliação. O fogo receberá, o fogo é o crivo para algo permanecer de pé ou ser destruído. O fogo vai revelar a construção de cada um. Lembramos que a base é Cristo, mas o que se constrói, se não for de acordo com o que Ele estabelece, vai ser consumido pelo fogo. Interessante que Jesus diz em João capítulo de número 15, quando Jesus está falando acerca da videira, ele usa cerca de 7 vezes a expressão permanecer em mim, permanecer no amor, permanecer dando frutos. E o apóstolo Paulo, ele diz aqui no verso 14, se permanecer a obra de alguém que sobre fundamento edificou, esse receberá galardão. Ou seja, Paulo está dizendo, se alguém permanecer a obra de cada um. Se ficar intacto, é porque edificou de forma correta. Mas se não ficar intacto, é porque temos que avaliar que tipo de construção que está sendo feita. Como disse, ele usa cerca de 7 vezes. E aí, voltando para o texto, aí no verso 14, ele diz, se de alguma maneira permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou. Na boa intenção, muita gente pode estar tentando edificar usando o nome de Jesus para proveito e motivos próprios. E o verso deixa implícito um sujeito, se alguém. Um sujeito que tem ou teve a ação de construir, edificar.
Porém, se os tipos de argamassa, ferragem ou qualquer tipo de material for ruim, as consequências virão. E nesse momento em que nós temos sido provados pelo fogo da pandemia, e a consequência dela, perda de emprego, perda de saúde, morte, não podemos nos reunir como igreja, muitas pessoas estão em estado emocional já muito abalado. Gente, isso tudo é provação, e eu diria, é tribulação. Eu não tenho como olhar para isso como algo normal. É anormal, nunca na história da humanidade se viu algo tão forte como o que tem acontecido. Então estamos sendo provados pelo fogo. Fico impressionado com os americanos que constroem casas luxuosas, verdadeiras mansões de madeira. E em tempo de seca, quem acompanha aí os noticiários americanos, em tempo de seca, quando vem aquele fogo que pega, aqueles artistas, aqueles políticos, aqueles ricaços americanos, eles perdem as suas mansões porque muitas casas são construídas apenas com madeira. E por conta de tufões, furacões, muitas casas também são construídas de madeira, até para que, numa eventual situação de tufão ou de um furacão, alguma coisa assim, eles possam ser protegidos, porque traz um dano menor num momento como esse. Mas eu fico pensando, irmãos, nessa questão, porque esse texto me faz pensar, e certamente te faz pensar também, quanto tempo leva para queimar uma palha? Porque a comparação que Paulo vai dizer depois, que o fogo vai vir, e ele faz a comparação de alguns elementos. Quanto tempo que queima uma palha? Quanto tempo que queima uma madeira? Quanto tempo que queima a prata, ou pedra preciosa, ou ouro? Queridos, palha leva segundos. Se alguém teve a boa intenção de construir sobre o fundamento Cristo, mas o que está sendo construído é palha, certamente esse fogo que está vindo vai destruir. E não se espante que depois desse momento pessoas não queiram ouvir a igreja ou não abraçarem a fé. Sabe por quê? Porque talvez sejam palha. Segundo, madeira leva 15 minutos, um tempo a mais. Em 15 minutos você queima madeira. A prata ela chega a um estado de 962 graus para chegar no ponto de efusão. Leva um tempo maior. Mas a prata, quanto mais fogo se tem sobre ela, mais vai depurando, mais vai removendo as impurezas dela. As pedras preciosas, confesso que eu não tinha conhecimentos mais específicos, mas muitas pedras preciosas, elas passam pelo fogo. Algumas que passam pelo fogo, elas ficam opacas. E quanto mais opacas, mais valor econômico se tem. Outras, quando passam pelo fogo, mais brilho elas têm. Mas o fogo vai depurar, vai remover as impurezas. O ouro, para chegar num ponto de efusão, para remover as impurezas do ouro, cerca de 1063 graus. Eu trabalhei com siderurgia, transformando sucata em ferro líquido. E para chegar no estado líquido, o aço tinha que chegar a 1980 graus. 1980 graus. E nós tínhamos a função de remover as impurezas. Quanto mais impureza nós tirávamos do aço, melhor a qualidade do aço para exportação. Isso significa, irmãos, o que a gente pode aprender acerca desse fogo que está vindo sobre nós? O que nós podemos aprender é que, de alguma forma, é um tempo em que, expostos a essa tribulação, a essa perseguição, ou a esse juízo, o fogo está aí. O fogo está posto. Interprete da forma que você achar que deva entender na realidade da sua vida. Mas o fato, queridos, que o fogo tem vindo sobre nós. Porém, o tipo de vida cristã que temos tido nessa construção desse edifício é que determinará a existência ou a extinção do que nós construímos em torno da nossa vida cristã. A Covid-19 tem sido um fogo.
ela trouxe uma queima geral. Tem sido a nossa vida uma prova de fogo. Repito, as igrejas, os pastores, os membros, os casamentos, os governantes, os relacionamentos, a nossa capacidade de amar e de sermos empáticos, escolas, o nosso ativismo religioso, a nossa espiritualidade, o nosso guarda-roupa. Tem tanta roupa você não pode usar, tem tanto sapato, mas você não pode usar porque não tem nem para onde ir, né? Estamos sendo provados pelo fogo. Os nossos bens, tanto recurso, tanto dinheiro, eu não posso fazer uma viagem, um passeio, né? Tantas liturgias. Tudo está sendo queimado pelo fogo. E a pergunta que temos que fazer é: o que está sendo queimado, para entender o que será revelado? Porque Paulo fala, vai ser queimado para revelar. Revelar o que é. Se for palha, vai virar cinza. Se for feno, vai virar cinza. Se for pau, vai virar cinza. Se for pedra preciosa, será depurado. Se for prata, será depurado. Se for ouro, vai ser depurado. E eu gostaria que você pudesse fazer coro comigo, porque depois que eu fui ler esse texto e buscar nele fortalecimento para a minha vida, eu pude entender que eu preciso ter a mesma compreensão que Apocalipse diz, quando o Senhor Jesus aconselha a igreja de Laodiceia, que não era nem fria e nem quente. E ele aconselha aquela igreja: aconselho que de mim compres ouro refinado. Que o Senhor nos permita ter do Senhor esse ouro refinado. E que depois disso tudo, nós saímos melhores, saímos mais santos, mais convictos, mais cheios da palavra do Senhor. E tudo aquilo que for palha na nossa vida, for feno, for pau, deixou queimar, virou cinza, porque não agrega absolutamente nada à nossa vida com Deus e à nossa vida com as pessoas com as quais nós convivemos. Gosto de pensar na letra do hino de número 298. Eu quero encerrar lendo a letra deste hino, que diz assim, deixa eu ver, abrir aqui na minha Bíblia, no meu Inário, 298. A pedra fundamental, diz assim: da igreja o fundamento é Cristo Salvador. Em seu poder descansa e é forte em seu amor. Pois nele alicerçado segura firme está, e sobre a rocha eterna jamais se abalará. A pedra preciosa que Deus predestinou sustenta pedras vivas que a graça trabalhou. E quando o monumento surgir em plena luz, a glória do edifício será do Rei Jesus. Nesse edifício santo, que visa o teu amor, esteja a tua bênção, rogamos-te, Senhor, que muitos pecadores aqui em contrição se tornem templos santos da tua habitação. Há um cântico também que os jovens cantam, me parece que o cântico da Wiener, que diz: não deixe o meu amor se esfriar. E parte da música fala assim: refinado serei. Porque quando nós somos depurados pelo Senhor, ainda que passemos pelo fogo, nós saímos sempre melhores. O meu desejo é que você saia melhor disso tudo. Eu vou pedir ao nosso irmão presbítero Eliakim, que está aqui, que nos dirija a Deus uma palavra de oração, e nós vamos encerrar. Eu vou pedir também que ele esteja orando pela família do nosso irmão Alain, que teve a perda do seu pai no dia de ontem, né? Que Deus possa consolar a vida da família enlutada. Por favor, presbítero Eliakim, se aproxime, ore por nós, para Deus nos permitir entender a palavra pregada, e bem como estarmos orando pelo irmão. Pode chegar aqui, por favor. As nossas saudações, os irmãos estão aqui presentes. Estamos ausentes aqui fisicamente, mas participando
com a nossa audição, ouvindo os irmãos que estão aqui dirigindo esse trabalho. Diante dessa circunstância que estamos vivendo, cabe a nós, a igreja, perseverar, ser perseverante. Situação que, nesses meus 90 anos de vida, nunca vi igual. Já passei por muita coisa, mas uma situação igual esta, eu nunca vi. Mas a nossa pátria não é aqui. Aqui estamos com os dias, estamos aqui uns dias estamos aqui de passagem. A nossa pátria está nos céus, como diz Paulo, os Filipenses 3:20, diz assim, verso 20, 21. A nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Lá não haverá impedimento, nenhuma epidemia que nos atingirá. Essa deve ser a nossa alegria, deve ser a nossa convicção, a nossa certeza. Aqui, realmente passamos por muita coisa, não é? E Jesus falou isso, que nós teríamos aflição, mas que Ele venceu. E Ele vence por nós também. Vamos orar. Amado Deus, muitas graças te rendemos, ó Pai, pela oportunidade de estar aqui, juntamente com os irmãos, com o pastor e os irmãos que têm sustentado esse trabalho. Te agradecemos, ó Deus, porque nada vem abalar nossa fé, a nossa convicção, a nossa certeza da salvação. Por isso, ó Pai, nós pedimos pela vida do pastor e sua família, suas filhas distantes, a esposa, e também pela vida de cada um aqui presente, para que seja cada vez mais fortalecido no Senhor, sabendo que aqui tudo é passageiro, mas a vida que nos espera é uma vida infinita, que não tem fim. Por isso, ó Deus, te agradecemos, porque somos alcançados pela Tua graça, pois mérito não tínhamos, mas o Senhor nos alcançou da Tua misericórdia e bondade. Pedimos também pelo nosso país, ó Pai, tão conturbado na sua política, que a Tua mão esteja, Deus, sobre os governantes, para que possam eles, ó Deus, fazer aquilo que necessitamos. Que tenha o Senhor como o principal governador, que tenha o Senhor como autor de todas as coisas. E a igreja cumpra o seu papel e possa a igreja estar sempre fortalecida, não se perturbando com nada disto. É a nossa oração que fazemos. E te pedimos também pelo Alain e sua família, que o Senhor o consola, o Pai, pois ele perdeu o seu ente querido. Por isso, Deus, nós pedimos pela sua vida e por demais que não sabemos que estão passando por isso. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.